Bem, pessoal, estou aqui com as máquinas. Olha que linda essa máquina Vigorelli, robô, uma máquina antiga, uma máquina pretinha também. E temos aqui uma eletrônica da Singer, das mais modernas. O que temos que é importante aprender sobre máquina de costura, sobre agulha para máquina de costura. Antigamente, nós comprávamos uma agulha, colocávamos na máquina, independente de que agulha fosse, qualquer uma que tivesse lá na armarinho, na bodega. A gente comprava lá do seu Zé, colocava na máquina de costura e esquecia. Só trocava ela quando quebrava, né? Esse é um dos erros muito sérios sobre máquinas de costura. Antigamente, não tinha problema fazer isso. Por quê? Porque os tecidos antigamente eram tecidos mais grosseiros, tecidos menos delicados, menos sofisticados. Então isso não tinha problema algum. Hoje em dia, os tecidos são mais delicados, são mais finos, as linhas que tecem o tecido são mais finas. Então você usar uma agulha ruim ou desgastadas vai desfiar o seu tecido, vai estragar a sua costura. Então se você quer uma costura de qualidade, o ideal é usar a agulha correta, com o tempo de vida correto da agulha. É interessante, a agulha tem tempo de vida também, viu? Não é colocar na máquina e só trocar quando quebrar, não. Ela tem um tempo de vida também. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre isso. Tempo de vida de agulha, modelos de agulhas e a qualidade delas. Pessoal, por que é importante aprender sobre agulhas de máquina de costura? Porque as agulhas de máquina de costura, elas têm uma influência muito grande na sua máquina de costura. Elas podem fazer com que sua máquina fique falhando ponto ou apresentar defeitos. E você acha que é defeito da máquina e na verdade não é. Já recebemos muitas máquinas aqui na nossa loja, no nosso centro técnico, de pessoas que achavam que a máquina estava com defeito. Quando a gente coloca aqui para ele uma agulha nova, na verdade era agulha colocada errada ou agulha ruim e a máquina não tinha defeito nenhum, tá? Então sempre que você tiver um problema com a sua máquina de costura, antes de achar que ela deu defeito, pega uma agulha nova, coloca certinho na máquina de costura, conforme o manual da máquina manda. No final do vídeo eu vou explicar como que a gente sabe a posição de colocar a agulha na máquina. Colocou certinho, passa a linha novamente e testa a máquina, tá? Ó, eu digo pra você, a maioria dos problemas de ponto falhando, de tecido descosturando ou nó na costura, são ocasionados por agulha com defeito ou inapropriada, tá bom? Então, atente a isso. Eu vou agora, então, comentar sobre as agulhas. Na praça você encontra muitas agulhas, muitas agulhas. Eu separei aqui algumas e vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, então, na minha bancada, as agulhas da linha Singer, marca Singer, e eu vou explicar por que eu vou falar só da Singer. Quer dizer, não vou falar só da Singer, vou falar das outras também. Mas vou explicar por que na minha bancada só tem Singer, tá bom? Existem agulhas importadas, agulhas de diversas outras marcas. Porém, as agulhas importadas, elas não têm controle de qualidade, são muito ruins, quebram com muita facilidade, desfiam tecido com facilidade e, o que é pior, é interessante. Isso eu falo porque aqui na nossa oficina, nós temos um centro técnico aqui e já fizemos vários testes com as agulhas. Agulhas importadas, você tira do pacote, compra o pacote, abre a agulha novinha, coloca na máquina de costura e a máquina não dá um ponto, ou falha 3, 4 pontos, falha 5, 6 pontos. Aí você tira a agulha, coloca uma agulha nova, Singer, a máquina está perfeita. Então eu não recomendo agulhas importadas porque elas dão problema na sua máquina de costura. Então eu não recomendo agulhas de outras marcas, agulhas importadas. A qualidade é muito ruim. Não vale a pena. É jogar dinheiro fora. Então eu não recomendo, tá? Por isso que eu estou aqui na bancada com a agulha as agulhas Singer. E eu vou explicar para vocês que também tem diferentes agulhas da Singer, tá? Então, olha, aqui eu tenho a embalagem branca com verde, a embalagem mais antiga da Singer. A embalagem vermelha, que também a Singer já tirou de linha. Ainda tem muita dessa agulha na praça, tá? Porque tem milhares de agulhas vendidas em armarinhos por aí. Essas embalagens aqui, a tendência é sumir da praça a embalagem, não a agulha. A agulha vai continuar sendo fornecida pela Singer. E essas são as embalagens novas da Singer. Eu vou falar já porque a diferença de embalagens, tá? Antes eu vou falar sobre números. Agulhas de máquina de costura, todas elas têm um número. O que é o número? O número da agulha se refere a essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui é a espessura dela. É a que define o tipo de tecido que a gente vai costurar. No final da aula eu vou colocar aí uma tabelinha
de como você escolher o número da agulha conforme o tecido que você vai costurar. Então a Singer tem, todas as agulhas têm agulha número 9, 11, 12, 14, 16 e 18, tá bom? Para uso doméstico. Então esses são os números que você encontra normalmente por aí. A diferença é somente a espessura aqui da ponta da agulha. E você vai encontrar também agulhas que as costureiras chamam ponta-bola, agulhas especiais, 20-20. Agulha 20-20 é a agulha comum, a agulha especial é a 20-45, também que as costureiras chamam agulha ponta-bola. Elas são ideais porque elas não desfiam a malha quando costura, é essa aqui. E um outro detalhe importante que não se fala sobre as agulhas 20-45 é que a têmpera dela, quando a Singer fabrica ela dá uma têmpera maior nessa agulha. Então o que acontece? Na alta rotação da máquina, essa agulha esquenta menos. Então ela distorce menos, evita mais a máquina falhar ponto. Porque a agulha, quando vai furando no tecido, ela vai esquentando. E esse esquentar faz a agulha torcer quando você está costurando. Em especial quando o tecido é mais grosso. Quando é fino, nem tanto. Mas você vai costurar um moletom, um jeans, a agulha torce no tecido. É interessante. No laboratório lá, quando nós fizemos os testes, é interessante de ver o funcionamento delas. A agulha faz isso dentro do tecido, ó, por causa do aquecimento que a agulha tem. Por isso que se usa agulha especial ou agulha comum. A 20-20 tem a ponta prateada aqui. A 20-45 ponta-bola, ou ponta-bola, elas têm essa ponta dourada aqui, se chama agulha especial. Então, toda vez que você for comprar, você chega na marinha e fala, eu quero agulha do tipo 20-20 ou agulha do tipo 20-45. Ela vem marcada aqui, ó, tá? Quando fala malha, não quer dizer que ela costura só malha, não, tá? É que ela é especialmente indicada para malha, mas pode costurar outros tecidos também, tá? Que seria o que as costureiras chamam de ponta-bola. Então tá aqui, ó, 20-45, todas elas vêm marcado, tá? 85 bitola, 12 é o número da ponta, tá? Então sempre vai ter marcado isso. Não se atém a esse primeiro número, esse 80, 11 aqui, ó. O 80 não é tão importante para a máquina doméstica, o importante é se ater ao número 11. E o modelo da agulha, que é 20-45. Aí eu tenho aqui as embalagens novas da Singer. Por que a Singer mudou a embalagem? Agora ficou bem melhor a agulha as embalagens da Singer. Aqui atrás vai ter uma tabelinha de aplicação da agulha, para que ela serve. Tem uma explicação do que significa cada símbolo na agulha. Aqui vai estar escrito o modelo 20-20. E aqui atrás tem uma tabelinha de aplicações, ó, número 1, número 18. Agora, por que a Singer mudou a embalagem aqui? Aqui agora ficou muito mais fácil. Quando você vai comprar, está aqui a referência da agulha e o código de cores, laranjado. Por que laranjado? Quando você pegar uma embalagem de longe, você vê que ela é laranjada, você já sabe que ela corresponde ao número 12. Se você pegar uma embalagem com o número escrito em azul, você sabe que ela corresponde ao número 14. E quando você pegar a agulha para colocar na máquina, vai estar pintado nela aqui no pezinho. Olha que legal. Antes a gente ficava com a lupinha tentando ler, né? Deixa eu pegar uma agulha para mostrar para vocês aqui. Aqui o pacote aberto. Tenta ler o número aqui. Ó, aqui na câmera a gente consegue ler fácil, né? Olha lá. Deixa eu dar foco. Aí. Na câmera a gente consegue ler fácil. Mas e fora da câmera, no olho mesmo? A gente nunca consegue ler que número está escrito aqui, né? Então, foi isso que a Singer fez. Ela colocou esse código de cores para facilitar a nossa vida. Quando a costureira pegar lá na gavetinha dela a agulha laranjada, sabe que é 12. Pegou a agulha azul, sabe que é 14. Pegou a agulhinha lilás, roxinha, sabe que corresponde a 16. Legal isso, né? Então facilitou bastante a vida. Um outro detalhe importante sobre a agulha, que agora vem nas embalagens da máquina da agulha. Antigamente, como eu falei no começo do vídeo, a gente colocava a agulha na máquina e esquecia, né? Só trocava quando quebrava. Pois é, isso é errado. Isso a gente fazia porque os tecidos antigamente eram mais grosseiros, não estragava fácil. Mas faça isso numa seda, num voal, numa malha fina. Você acaba com o tecido e na primeira lavada a costureira vai desfiar, vai ver lá que tem uns desfiados no tecido. Por quê? Porque a agulha já gastou e você continua usando ela. A Singer agora, para facilitar, ela colocou aqui um tempo de vida útil da agulha. Olha, ela recomenda que você costure de 6 a 8 horas com essa agulha. Se você usa tecidos mais grosseiros ou pequenos reparos, tudo bem que você use mais tempo que 8 horas.
Mas se você é costureira fina, que faz costuras de qualidade, é bom respeitar esse prazo aqui, ó, de 6 a 8 horas de uso. Por quê? Então, ó, você coloca uma agulha de manhã, se você costura o dia inteiro, de tarde você já tem que trocar ela, tá? Por quê? Porque ela vai estragar o tecido. É claro que eu estou dizendo que se o tecido for um pouquinho menos chique, você não precisa estar trocando. Mas se você é uma costureira fina e tem qualidade no serviço, costura roupas de marca, roupas caras, o ideal é respeitar esse prazo aqui, tá? Por que a Singer diz só 6 horas? Um dia? Trocar agulha todo dia? A Singer diz isso porque ela faz testes em laboratório. E nos testes em laboratório mostra que a agulha tem esse tipo de vida útil. O desgaste dela é grande, tá? Parece que não, mas sim, tem desgaste, tá bom? Então seria isso. Agora, como que eu sei qual agulha serve para minha máquina de costura? Agora é que tá. Algumas pessoas, elas perguntam assim, mas minha máquina é Elgin, eu não tô achando agulha Elgin na praça. Realmente não tá mais. Você quase não acha mais agulha Elgin. Eu mesmo faz muito tempo que não vejo, nem nos distribuidores, nem na fábrica tem para vender agulha Elgin mais. Ainda existe por aí, eu já vi em armarinho para vender, mas é bem raro você conseguir agulha Elgin. Então vou ter que jogar minha máquina Elgin fora? Não, gente, não é isso. A mesma máquina de costura Vigorelli, a mesma máquina de costura Elgin, você pode usar a agulha Singer. É tanto que aqui eu estou falando da agulha Singer por causa da qualidade dela. Você pode também usar a agulha importada, aí fica a seu critério. Eu não recomendo porque eu conheço a qualidade da agulha. Eu não estou falando das industriais, tá? Que industriais tem umas de muito boa qualidade. A Grossbecker mesmo da industrial é espetacular, é uma agulha muito boa. Mas tá bom, vamos voltar para as domésticas aqui. Mas então se sua máquina, independente de que marca for, se é Vigorelli, se é eletrônica ou se é as mecânicas da Singer antiga, você pode usar a agulha Singer tranquilamente. Só faça a seleção conforme o tipo de tecido. Então, olha, eu vou costurar tecidos finos, coloco a agulha fina. O que eu tenho que levar em consideração quando eu colocar a agulha na minha máquina de costura? Deixa eu pegar de novo a agulha aqui. As agulhas da Singer, elas têm um achatado aqui, ó. Quer dizer, agulha Singer não, todas as agulhas domésticas, tá? Deixa eu tentar dar o foco aqui, ó. Ela tem um lado arredondado e outro plano, tá vendo? Achatadinho aqui. Esse achatado aqui, ó, do lado de cá, onde tá escrito o nome, é sempre o lado que vai apoiado no eixo. As agulhas que vinham da Elgin e as importadas de outra marca não vêm com essa pontinha amassadinha aqui, ó. Tá vendo a amassadinha? Isso aqui a Singer chama de Delta U. Por que a Singer botou esse amassadinho na ponta? Ele é um guia para quando você coloca na máquina de costura. Deixa eu pôr a máquina mais perto aqui para vocês verem. A máquina de costura Singer tem um modo de enfiar a agulha que não permite você encaixar a agulha errada. Então, quando você põe essa pontinha amassada, ela bate ali, ó, automaticamente já guia para você a posição que ela tem que colocar. Aí você empurra até em cima, ó, empurrou até em cima e aperta o parafuso. Esse aperto do parafuso não é até sair água não, tá? Eu já vi costureiras quebrar aqui, olha. Quebrar esse prendedor aqui de apertar com chave de fenda. Não, gente, é só com a mão ou com aquela chavinha de agulha você dá uma leve encostadinha, tá? Se você trabalha em alta rotação, você dá uma leve encostadinha com a chave de agulha. Mas praticamente com a mão é o suficiente, tá? Então seria isso. Quando essas agulhas da Singer, você pode usar na Elgin, a mesma coisa. Essas Delta U, que tem essa pontinha amassada aqui. Pode usar a mesma coisa, que é igual. A diferença é só que ela tem um guiazinho na ponta. O tamanho vai ser igual e as medidas dela são iguais. Difere apenas a ponta que você escolhe conforme você comprar. Esse aqui é o número 11. 11, deixa eu ver, não, é 14. Essa é 14. Então seria isso, ó. A minha máquina é Elgin. Posso usar uma agulha Singer? Sim. A minha máquina é Janome. Posso usar uma agulha Janome? Pode sim, tá bom? Então, independente da marca, você pode usar. Então, essas são as dicas importantes sobre agulhas para a máquina de costura. Aí eu vou mostrar aqui para vocês na Vigorelli. Olha, a Vigorelli, as máquinas Vigorelli, Elgin, todas as máquinas de costura que tem a chapa com rasgo assim, tá vendo o rasgo aqui, assim?
nessa posição, todas elas trabalham, essa agulha tá colada, que essa máquina é uma máquina bem antiga que eu uso aqui só como mostruária, relíquia da loja, e eu uso no curso que eu dou aí para mecânicos, tá? Então, mecânico quer aprender a consertar, eu uso essa máquina, é uma das que eu uso aqui no curso. Tá vendo essa aqui, olha? Essa não tem um amassadinho na ponta, ela não é Singer, nem sei que marca que é. Provavelmente deve ser Vigorelli original, que essa máquina veio toda originalzinha quando eu comprei. Tem manual, tem tudo, essa máquina é completinha. Essa é número 14. Então, olha, todas as agulhas têm um amassadinho aqui, esse achatado, e esse achatado vai para trás, sempre para trás. Você empurra ela até em cima. Olha, deixa eu tentar guiar aqui. Empurra ela até em cima e aperta o parafuso. Tá colocado. E nas máquinas pretinhas, como que eu coloco? As máquinas pretinhas da Singer, algumas delas também têm o facilitador de entrar a agulha. Mas as Vigorelli, as Eugene, as Leonan, as Crossley, não tem, tá? Deixa eu tirar essa ponta aqui. Aí, tirei. Então, como que eu coloco? Como que eu sei o lado que eu coloco na agulha? É importante colocar o lado, muitas costureiras não levam em consideração isso, porque se colocar errado, a máquina fica falhando o ponto, tá? Eu comentei isso aí no começo do vídeo. Então, olha aqui, ó. Esse é achatado, vou tirar aqui o prendedor para você ver. Sempre que for colocar uma agulha na máquina de costura, leve em conta isso, ó. O eixo tá aqui, mas o rasgo da agulha, de entrar a agulha, está do lado de cá. Então, qual a posição dessa agulha? A parte achatada sempre vai apoiar no eixo. Olha aqui, ó. Vou levar ela até em cima e apertar o prendedor. Tá vendo aqui, ó? Ela encostou o achatado no eixo. Então, esse achatado aqui vai encostado no eixo. Se esse achatado fosse pro lado de cá, tem algumas máquinas que são, você colocaria com o achatado para fora, tá? Então, sempre, se você tiver dúvida qual a posição da sua máquina, olha aqui, ó. Aonde que a agulha entra? Ó. Aqui é a parte arredondada e aqui é onde está o parafuso, então a parte achatada vai ficar para dentro da máquina de costura. Se ela tiver com o prendedor do lado de cá, o rasgo do eixo do lado de cá, aí seria o contrário, tá bom? Tem algumas máquinas que são o contrário. Então, lembre sempre disso, porque se colocar a agulha errada, a máquina vai ficar falhando o ponto, mesmo a máquina estando regulada, tá ok? Então, essas são as dicas sobre agulhas. Onde eu compro? Você pode comprar em armarinhos, lojas de máquina de costura, ou se você estiver comprando pela internet, aí tem muita promoção boa lá no site shopdasmaquinas.com.br. E aí, gostou das dicas? Dá o like aí. Quem não é inscrito no canal, não se esquece, aqui no cantinho, se inscreva no canal para receber mais dicas e sugestões sobre máquinas de costura. Shop das Máquinas, a casa das máquinas de costura e das costureiras.